Olá! Nessa nossa análise sobre as ideias de T. Harv Eker, a gente vai mergulhar numa questão que, no fundo, todo mundo já se fez sobre dinheiro e sucesso. A pergunta é a seguinte: por que será que algumas pessoas parecem que nasceram para ficar ricas? Sabe, as coisas fluem para elas, enquanto a grande maioria batalha, luta a vida inteira e parece que não sai do lugar. É uma pergunta que intriga, né? E olha, a resposta não está naqueles lugares que a gente costuma procurar. Não é sobre ter mais estudo, ser mais inteligente, ter um talento especial ou simplesmente sorte. A causa de verdade é bem mais profunda e, acredite, mais pessoal. Beleza, então vamos direto ao ponto. A razão para isso está no que o Eker chama de termostato financeiro. Pensa nisso como um programa que roda dentro da nossa cabeça e que controla, sem que a gente perceba, o nível de sucesso que cada um consegue alcançar. E esse programa é o tal do modelo de dinheiro. É basicamente a relação que foi programada na nossa mente sobre grana e que fica lá, guardadinha no subconsciente. É esse modelo que silenciosamente acaba ditando cada decisão financeira que uma pessoa toma. A analogia que ele usa para isso é simplesmente fantástica. Para mudar os frutos, que são os nossos resultados financeiros, primeiro a gente precisa mudar as raízes, ou seja, o nosso mundo interior. É o invisível que cria o visível. Simples assim. E esse modelo funciona exatamente como um termostato. Imagina que ele está ajustado para gerar, sei lá, R$ 1.000 por mês. Não importa o que aconteça, a pessoa sempre vai dar um jeito de voltar para esse nível. É por isso que a gente ouve tanta história de ganhador de loteria que perde tudo. O termostato financeiro deles estava ajustado para um nível baixo e mais cedo ou mais tarde a realidade de fora se alinha com a programação de dentro. Tá, então a pergunta de $1 milhão é: como essa programação é criada? De onde ela vem? E a resposta, segundo Eker, está lá atrás, na nossa infância. Esse condicionamento acontece de 3 formas principais. A primeira é a programação verbal, tudo aquilo que se ouvia sobre dinheiro quando era criança. A segunda são os exemplos, o que se via os pais ou responsáveis fazendo. E a terceira, os incidentes específicos, aquelas experiências com uma carga emocional forte que foram vividas com o dinheiro. O próprio autor dá um exemplo pessoal. Ele conta que o pai dele olhava as cotações no jornal, dava um soco na mesa e gritava: "Malditas ações!". Agora, com uma programação verbal dessas, qual a chance dele se dar bem no mercado de ações? Praticamente zero. Ele já estava programado para o fracasso. Já nos exemplos, a tendência é a gente se tornar idêntico a um dos pais ou uma mistura dos dois. Ou, em alguns casos, a gente se rebela e vira um oposto total. Mas, de qualquer jeito, a origem do comportamento, seja por imitação ou por rebeldia, ainda é o modelo que eles nos deram. Incidentes específicos também têm uma força absurda. A esposa do Eker, por exemplo, quando era criança, sempre ouvia a mãe dizer: "Pede para o seu pai, eu não tenho dinheiro". Com isso, ela internalizou 2 crenças bem fortes: que homens têm o dinheiro e que mulheres não têm. Isso moldou a vida financeira dela por anos, até ela tomar consciência disso. Certo. Entender de onde vem essa programação toda permite que a gente veja como ela se manifesta no dia a dia. E isso nos leva a uma série de diferenças cruciais, que ele chama de arquivos de riqueza, que separam a mentalidade de quem enriquece da mentalidade de quem não enriquece. Pessoas com mentalidade rica focam nas oportunidades, no potencial de crescimento. Já a mentalidade pobre foca nos obstáculos, no potencial de perda. A pergunta que sempre vem na cabeça é: e se não der certo? A atitude em relação ao sucesso dos outros é um baita indicador. Pessoas ricas admiram outros indivíduos bem-sucedidos. Já as de mentalidade pobre sentem ressentimento, inveja. Tem uma filosofia antiga, Runa, que diz: abençoe aquilo que você quer. Faz todo sentido, né? Se alguém tem ressentimento da riqueza, como pode atraí-la para si? O medo paralisa a maioria das pessoas. Elas ficam esperando o medo passar para poder agir, só que isso nunca acontece. Pessoas ricas também sentem medo, dúvida, preocupação, mas a diferença é que elas não se deixam parar, elas agem apesar do medo. E aqui está uma diferença de intenção que é fundamental. Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, para criar abundância. A mentalidade pobre joga para não perder. O grande objetivo é a sobrevivência, ter o suficiente para pagar as contas. Mas, se a meta é só ter conforto, o mais provável é que a pessoa nunca fique rica de verdade. Ok, a gente já viu de onde o programa vem, como ele funciona, mas a parte mais importante, claro, é como mudar isso.
Como é que a gente consegue reescrever esse programa interno para ter sucesso? A resposta está em uma palavra: ação. A ação é a ponte que liga o nosso mundo interior, dos pensamentos e sentimentos, com o mundo exterior, dos resultados. Pensar positivo, visualizar, fazer declarações, tudo isso é importante, mas sem ação, nada muda no mundo real. O primeiríssimo passo é a conscientização. É preciso começar a observar os próprios pensamentos. Quando se faz isso, a pessoa percebe que ela não é a gravação, mas o gravador. Aquele condicionamento todo não define quem a pessoa é só algo que foi aprendido, e tudo que é aprendido pode ser desaprendido. E esse é o grande poder que todo mundo tem. O poder de escolher conscientemente adotar novas formas de pensar. Formas de pensar que dão apoio, que impulsionam para frente, em vez de se prender a programas mentais que, sinceramente, não servem mais. O começo pode ser com declarações poderosas. Em vez de deixar pensamentos negativos rolarem soltos, a gente os substitui ativamente. Declarar para si, com convicção: eu tenho uma mente milionária. No fim das contas, tudo se resume a uma reflexão bem honesta. Essa programação financeira atual está ajudando a pessoa a chegar onde ela quer? Está levando para o futuro desejado? Se a resposta for não, vale lembrar sempre: a escolha de mudar é, e sempre será, de cada um.